Fala Vitória, fala pessoal, tudo bem? Vamos entrando aí para mais uma live nossa, live legal hoje. Fala Dário, fala Rogério, Thaís, Stephanie, Fernando, fala Wellington. Galera, boa noite. Live de hoje super legal, super bacana, na verdade um tema diferente. Como sempre, né, eu venho focando muito em lives para tentar ajudar vocês a realmente terem resultado, para tentar ajudar vocês a realmente saírem daquele ponto, enfim, que vocês estão patinando, aquele ponto que estiver bloqueando vocês, impedindo de ter resultado, e mostrar para vocês cases reais, pessoas reais que estão tendo sucesso, pessoas reais que estão, enfim, superando alguma dificuldade ou algo do gênero, trazer elas aqui com vocês para a gente conversar. A Adrielen já entrou, vou deixar ela se apresentar um pouco melhor. Vou convidar ela aqui para fazer parte da nossa live. Inclusive, já colocar o título aqui da nossa live. Fala, Renan. Pessoal, tô vendo bastante gente aí da turma nova do Decole, sejam muito bem-vindos. Pessoal, esse final de semana, para quem é do Decole aí, eu vou mandar um e-mail para vocês, tá? Com os dados do grupo do Face, os dados, enfim, da área de membros, lá de onde são postadas as aulas. Vou explicar como funcionam as lives de dúvida. Então, vai ter bastante informação já para vocês começarem já pôr para frente, já sair andando mesmo, fazer acontecer, tá bom? Então, já fica atento no e-mail de vocês, vocês vão receber aí informações importantes para vocês conseguirem começar a realmente decolar aí na engenharia diagnóstica, galera. É isso aí. Adri, olha quem tá aí já. Boa noite, Dri, Oi, tudo oi, bem? pessoal, tudo bem? Boa noite. Como é que Vou tá o som? fixar. Tá perfeito para mim. Pessoal, como tá o som para Então tá vocês? ótimo. Vou publicar aqui para fixar aqui o início como sendo o tema da nossa Só live pegar de meu. hoje. Fixar comentário. Maravilha. Galera, então vamos lá. Agora que nossa convidada já está aqui conosco, já está aqui para compartilhar o conhecimento e a experiência dela com a gente. Vou apresentar brevemente você, tá, Adri? Estava até falando de você, acho que Sim, você devia estar ouvindo, né? As coisas boas, as coisas ruins. E aí você pode se apresentar, enfim, explicar aí para o pessoal. Pessoal, combinado. a Adriele, então, ela é nossa convidada hoje, ela gentilmente aceitou aí o meu convite para mostrar para vocês o que, galera? Qual é o tema que eu quero abordar, qual é o tema que eu quero ajudar vocês hoje, trazer um pouquinho de conhecimento, enfim, tranquilidade. É o início, galera. Eu sei que uma das fases mais conturbadas na vida de um engenheiro, na vida de um profissional, é o quê? Final da faculdade, início de mercado de trabalho. Quem não fica nervoso nessa fase não é ser humano, né? Porque não é possível, é uma loucura. Então, Dri, eu vou deixar você se apresentar, vou deixar você explicar um Ok. pouquinho que momento da sua vida você vive hoje, que momento você viveu pouco tempo atrás, enfim. Fala um pouco mais pra gente aí. Ok, não vou dar toda a conversa, tá? Porque eu sei que tem mais assuntos ainda pra gente conversar Legal. aqui. Mas, novamente, boa noite para todos. Meu nome é Adrielen, eu tenho 26 anos, sou recém-formada em engenharia civil, tá fresquinho ainda, terminei final do ano passado. E atualmente eu trabalho na parte comercial técnica de uma indústria de argamassa aqui na região. Legal. E também faço a parte de diagnóstica, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Show. Pode falar, por favor, fica à Pode? vontade. Então tá bom. E você já quer a parte por que que eu decidi ou ainda não? Se apresente, fica à vontade. A Então live é vamos sua. embora. Eu tô aqui só pra doar o Na canal. faculdade, né? A gente já conversou sobre isso. Mas durante toda a faculdade eu sempre gostei muito da parte de materiais, das patologias, de quando o professor trazia cases para a sala, que eu falava, meu Deus, como é que a gente resolve isso? E agora? E eu achava sensacional toda essa vivência do dia a dia, aquelas coisas de você olhar, de investigar, de ver de onde aquilo surgiu, por que que aconteceu. E eu sempre gostei, durante toda a faculdade. Aí, já no finalzinho, eu já comecei a buscar uma pós-graduação. Demorei um pouquinho, porque por conta do TCC eu jurava que eu não ia acabar. Mas Aquele medo acabou, foi. tradicional. Exatamente. Eu até parei uma época a busca, porque eu falei, ah, não vai sair esse ano. Mas deu tudo certo. Fé no pai que o CREA sai. E deu tudo certo, e aí eu comecei a buscar instituições, até em conversa com o nosso orientador de TCC.
Ele falou sobre essa instituição de ensino e eu fui buscar sobre a pós em engenharia diagnóstica. Só que a pós, ela tem duração de 1 ano e meio sem pandemia. Com pandemia, tá Aham. indo para quase 2. Então, e aí foi onde surgiu o Decole na engenharia diagnóstica. Aham. E eu falei, cara, eu vou fazer, porque é a base, né, da minha pós, só que num período muito mais curto. Então, eu não preciso esperar o tempo todo da pós-graduação para começar a atuar. Fora que algo que me surpreendeu positivamente, nesse caso, foi que começou a me ajudar muito no meu próprio trabalho, na questão Ah, comercial, porque às vezes você está ali no dia a dia, por mais que seja mais voltado para a parte de argamassas, às vezes você está ali, você dá uma dica para o cliente, você já pode dar, não uma orientação, né? Porque a gente sabe o peso que tem isso, mas de pelo menos dar, sabe, ali uma informação para ele, às vezes é até uma ganhar uma divulgação do seu credibilidade. serviço. Exatamente, exatamente. Você passa a seriedade do seu serviço. Então, assim, tá sendo muito legal. Show de bola. Tô Então, suspeita a galera, falar, né? galera, para quem não sabe, então, a Adri falou, ela foi aluna nossa, eu conheço ela já do presencial, conheci ela, ela por coincidência mora na mesma cidade que eu. E, enfim, inclusive conheço a indústria de argamassa que ela trabalha, tudo mais. Se você quiser fazer merchan, Adri, fica à vontade. Mas, enfim, o foco é o que, galera? Ela vinha estudando, fez parte da nossa primeira turma aí do Decole, já tá aí entrando nesse mercado. Tô vendo que tem bastante gente, ó, a Slane, eu vi que a Ju entrou. Pessoal, vocês que estão entrando aí no Decole, vocês vão poder depois falar aí com a Adri na comunidade. Adri, acho que inclusive Ai, você já gente, solicitou vem. lá a entrada, né? Pra lá. Então, galera, Pode mandar mensagem, porque é um assunto que o Henrique vai muito me entender. A gente é muito suspeita a falar, porque é algo que a gente gosta demais, sabe? Demais. Eu sou suspeita a falar porque do Decole, a parte que eu mais gostava era as lives de quinta-feira. Porque cada um. Gente, eu adorava. Porque assim, às vezes você entra na internet, você fala, eu vou procurar, sei lá, patologia de revestimento. E aí você vai ver diversas coisas. Só que pelo menos pra mim não tinha nada mais legal do que a pessoa trazer o que ela encontrou no dia a dia. E aí é gerava legal. uma discussão. Eu não vou dar spoilers, tá? Mas assim, pelo menos pra mim, como o Henrique falou que tem o pessoal que tá começando o curso agora, eu já dei spoiler da parte que eu mais gostava. Para quem não sabe, galera, eu vi que bastante gente nova do curso acompanhou a live de ontem com o Zé, da EGP. Não sei se você viu, Dri, mas ontem a gente Vi. fez basicamente isso. Enfim, a gente fez uma discussão, então Sim! fiquem tranquilos que vocês vão ter várias dessas pela frente aí. É Nossa, fechado para o gente. nosso grupo, mas é divertido. Então, Dri, vamos lá para a gente focar no nosso assunto aqui, que se não começar a falar Bora. de engenharia diagnóstica, a gente começa a ficar louca. Vai. Vai embora falando, não para mais. Dri, eu queria, assim, entender para o pessoal, né? Enfim, você na faculdade e nesse período, o que você via como maior dificuldade, o que te bloqueava, você olhando, assim, né? Porque eu sei que é um momento que você tem TCC, tem professor, tá atrás de emprego, não tá atrás de emprego. Então, o que você sentia? Era muita pressão, pouca pressão? O que Ah, você legal. sentia nesse momento, assim? Bom, primeiramente a gente precisa situar o momento que a gente estava. Nós estávamos num período onde o mercado estava retomando. E Uhum. partindo de. Tá me ligando. Eu sempre quis ir para obra. Eu não queria ir para escritório, eu queria desde o começo ir para obra. Então eu estava buscando estágio em obra e tinha uma questão de até de mulher, né, que eles tendem, acredito que a gente está mudando isso, mas no geral eles tendem a querer colocar em escritório, graças a Deus. E eu não queria, eu queria muito ir para obra e eu estava tendo muita dificuldade de encontrar estágio, muita dificuldade mesmo. No entanto, um parêntese, eu encontrei o Henrique porque eu estava tão a louca buscando estágio que eu digitava no Instagram, construção em Campinas. E uma vez eu mandei mensagem para ele falando, perguntando sobre estágio para diversas outras empresas. Mas no caso eu consegui um estágio já no último ano, que era numa obra aqui em Campinas.
Só que eu fiz um estágio não remunerado, porque eu já tinha aquele período de finalizar a faculdade, de já estar vencendo o meu período, de ter que entregar os relatórios. E eu não tinha estágio. E os que eu tinha, eles falavam que era para a área de escritório, e aí falava que ia esperar para voltar, e nunca chamava. E não foi falta de mandar currículo, gente. Então eu peguei e aceitei. Eu falei, não, eu vou, não tem problema. Eu não recebia, não tinha bolsa, só tinha auxílio transporte. Foi um período assim bem complicado, mas eu aprendi muito. Tá, assim, não posso negar, não me arrependo da escolha. Eu sei que para muitos é difícil escolher isso, mas para mim assim foi sensacional. Foi até difícil quando terminou, mas é exatamente o que eu queria, sabe? E quanto ao término da faculdade, o que eu tinha mais receio assim, era exatamente essa questão de que, por exemplo, todos aqui que estão na faculdade vão entender que durante a faculdade você tem mostrado para você diversos campos onde você pode atuar. Ah, você pode ir para Uhum. estrutura, você pode ir para projetos, você pode ir, sei lá, para hidráulica, para sei lá, um monte de coisa. Só que ao mesmo tempo que você tem aquele monte de coisa, é como se você não tivesse nada linear, sabe? Olha, aqui. Uhum. Então, ao mesmo tempo, são muitos caminhos. Então, você tende, por normal, a ir para o que muitos acabam indo para projeto ou para obra. O meu estágio foi para obra, mas eu sabia que eu queria algo relacionado a mais essa parte de perícia, essas coisas assim que eu sempre gostei e que, como eu já disse, auxilia muito no meu trabalho hoje. Então, era a minha maior dificuldade. Nunca fui uma aluna assim, nossa, nota 10 que entendia de todas as matérias. Então, pode ficar tranquilo, gente. Bem tranquila. Mas assim, dá essa certa insegurança, porque você olha, você fala, meu Deus, e agora? E pelo menos uma parte muito pessoal, você começa a ficar muito, como é que eu posso dizer? Muito mais receoso, porque durante a faculdade você vê muito o pessoal falando, ah, é porque eu fiz um projeto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E uma coisa que a diagnóstica me ensinou é você ter muito cuidado com o seu CREA. No. Porque você vê o tanto, quando você começa a associar a parte da engenharia com a parte de diagnóstica e tudo mais a parte jurídica, e ainda mais quando nós vemos essas patologias e os problemas que elas geram, quando isso vai para a mão de um advogado e tudo mais, você vê Responsabilidade mesmo, né? exatamente, você entende a responsabilidade que tem aquilo ali na sua mão. Então não é só sair assinando tudo quanto é coisa. Inclusive, se eu pudesse dar uma dica, tomei muito cuidado com essa ideia, tá? Vai começar a aparecer, por exemplo, projetos de, tem um terreno lá, mas é só para, sei Assinar. lá, é só para assinar, não precisa olhar nada. E aí, quando você olha o outro lado, por exemplo, na parte de um perito judicial ou um auxiliar técnico nessa questão judicial, que você vê o problema que dá do tal do engenheiro que só assinou, não foi na obra, não faz a menor ideia do que deu, você começa a ter muito mais critério. Então, às vezes, é melhor você dar uma recusada, porque aquilo te dá uma tranquilidade absurda. Às vezes não, sempre. É, exatamente, sempre. Mas é muito legal, pessoal. Eu não vou nem entrar muito nesse mérito do engenheiro caneteiro, porque esse é um dos poucos assuntos que me deixa bravo, com vontade. E para tirar o Exatamente. Henrique do sério tem que ser bom, tem que se esforçar, para ser sincero. E esse Mas pessoal se assim, esforça. o engenheiro caneteiro, galera, é literalmente uma pessoa que não só não tem respeito por si próprio, como por toda a classe de engenheiros, né? É a pessoa que Exatamente. acaba com a nossa classe, acaba com o valor do nosso serviço, faz as pessoas acharem que o engenheiro não vale nada, porque o cara assina lá uma RT por 500, 600, 700 reais. É só E assinar assim, um papel, né? ele sente como é só assinar um papel, só que ele coloca em risco a edificação, os moradores, o proprietário. E no final, galera, infelizmente ou felizmente, ele acaba tomando um baita de um processo nas costas. E eu falo para vocês isso com propriedade, porque eu já participei de alguns casos desse, de ver uma pessoa dessa
ter não só o CREA cassado, pessoal, ter o patrimônio cassado mesmo. Você responde civil e criminal como engenheiro civil. Então, assim, não vou entrar nessa discussão, mas eu sou uma pessoa que, assim, eu, por exemplo, não tenho dó de denunciar engenheiro caneteiro. Não tenho mesmo, porque eu vejo que essa pessoa atrapalha o trabalho de pessoas sérias, pessoas que realmente querem melhorar a engenharia, pessoas que realmente querem fazer um serviço de qualidade. E não só atrapalha, como ela realmente destrói o mercado, pessoal. Mas não vamos entrar Sim. nesse critério, mas ótima dica, muito bem observado. Como eu já passei um pouco dessa fase, graças a Deus, o pessoal nem vem atrás de mim para pedir para canetar, porque já sabe que a resposta não é muito feliz. Ah, Então, mas quando assim, você é é bom lembrar. recém-formado é o que mais aparece. É o que mais vai aparecer, pessoal. O Fora, pedreiro que vai vir falar: ai, poxa, assina lá uma obra que eu vou fazer, que eu peguei. Vai vir o tio, a tia, o primo, o amigo do é só primo. assinar. É só assinar, fica tranquilo que meu pedreiro é bom. Eu Galera, me responsabilizo. A melhor parte é não é só assinar, eu me responsabilizo. galera, se essa pessoa se responsabilizasse tanto, não tinha perito judicial. Exatamente. Não tinha tanto perito judicial tendo tanta demanda. Então, assim, E não se outra, responsabiliza nada, tá? o que eu falo é exatamente isso. Por mais que você fale, nossa, mas que exagero. Só que a gente tem o mau hábito de pensar o comigo não acontece. Então, o que eu sempre falo quando começa com essa de mas eu me responsabilizo. Eu falo, fulano, judicialmente, eu respondo como quem tem conhecimento técnico. Por mais que você tenha dito que você vai se responsabilizar, pro juiz, você é uma pessoa sem conhecimento técnico. Então, Legal, quem boa. vai, quem vai tomar Boa. somos nós. Então, fica Bem esperto. observado, Adri. Isso é legal, às vezes a pessoa acha que nem tem pessoas de má fé, pessoal. O seu cliente chega para você, eu me responsabilizo, vamos fazer um contrato aqui, eu assino que a responsabilidade é minha. Galera, Não, já não tem vale de nada. jurisprudência nesse sentido, não vale nada, tá? É papel do pão isso aí. Por mais que seja assinado, representado em cartório, não representa nada, galera. Por Inclusive, quê? pode sair como se você tivesse agido de má fé, porque, querendo ou não, Inclusive. você tem responsabilidade técnica e é como se você tivesse Boa. passado para o outro. Boa, exatamente, porque a pessoa é totalmente leiga, pessoal. Então, para o juiz, a pessoa é totalmente leiga e você é o responsável por dar a instrução adequada. Então, você tá sendo conivente com o crime, então você que vai levar, tá bom? Então, fica a dica, não cai nessa. Idri, vamos lá. Exatamente. Nessa correria, Vamos. nessa loucura aí de final de faculdade, todo mundo, o semestrezinho daqueles, É, o semestrezinho daqueles, complicado. Eu sei que, pô, todo engenheiro sofre. Faculdade de engenharia tem duas felicidades, começar e terminar, né? Você começa todo exatamente. animado, vai para as festas, no final você não aguenta, mas tá ali, a hora que você se forma, você fala, graças a Deus. Então, assim, Exatamente. fala pra gente, dá uma dica, né? De novo, essa live é pra quem tá assistindo a gente, é pra quem tá acompanhando Sim. aí a gente. Uma dica aqui que você sentia nesse momento, poxa, que mudou na sua vida? Porque assim, você tava ali procurando, tava com estágio em obra, procurando emprego, como tava o mercado, o que te ajudou, enfim, a se posicionar no mercado? Fala pra gente aí. É, como eu tava na época, acho que como qualquer pessoa que tá terminando a faculdade surtando, se você não tá surtando no último semestre, tem alguma coisa errada, tá? Ainda dá tempo Sim. de surtar, fica tranquilo. Mas eu tava assim, ficando louca mesmo. Mas o que mudou pra mim, no meio do ano passado, eu tive indicação inclusive do meu orientador, pra trabalhar já que eu posso falar, na Pavimix, que é onde eu trabalho hoje. Eu já comecei lá abrindo, né? Quando você começa, você passa por um treinamento, então eu ainda estava nesse período de treinamento, eu tive muito apoio deles para conseguir conciliar, porque como eu já falei, nosso TCC deu todos os problemas que tinha a possibilidade de dar. Então, e aí hoje eu ainda estou lá. O que mudou? No caso, foi o fato de que, desde a minha primeira aula na pós, eu tive certeza de que era aquilo que eu queria. Eu amei aquilo. No entanto, foi onde, novamente, me incentivou a procurar mais coisas na área. E hoje, graças a essa escolha, até numa questão profissional, eu me sinto muito mais segura quando eu chego para falar com um cliente, quando eu Boa. chego para falar, quando eu chego para uma negociação, porque mesmo eu tendo passado por um treinamento,
eu tive um dos tópicos, né, no Decolle que era exatamente revestimentos argamassados. E que, sem merchan, mas me ajudou muito, muito mesmo. A parte de aplicação de piso, eu ainda brinco que eu nunca mais compro o piso da mesma maneira. Então, assim, é muito legal porque você entra agora com uma visão muito geral. Porque eu tive um treinamento para o que eu iria trabalhar, obviamente. Só que quando você entra numa obra, você entra com uma visão muito geral agora, sabe? Pelo menos eu. Eu entro com uma visão geral, eu me sinto novamente o que era o meu maior problema no começo, que era exatamente essa falta de confiança. Essa sensação de, nossa, mas e se a pessoa me perguntar isso? E se ela me perguntar aquilo? Você vai tão travado que não dá nem pra pessoa te perguntar, você já tá em pânico. Você já tá respondendo Então, antes da assim, pergunta vir, né? exatamente, sabe? Você já tá se entregando. Então, então foi uma das coisas assim que mais mudou pra mim, inclusive nas duas questões. Me Legal. auxiliou nos dois campos e é uma área assim que eu amo pesquisar, amo estudar, eu tô apaixonada. Apaixonante. Engenharia diagnóstica é apaixonante, galera. De verdade, É, eu, assim como a Adri, já falei isso algumas vezes para vocês. Acho que, enfim, não custa repetir. Eu não era o melhor aluno da faculdade, galera. Eu literalmente adorava matar uma aula, adorava, enfim, fazer network com os meus amigos, vamos falar assim. Então, tipo, galera, tem um preconceito, às vezes as pessoas acham que engenharia diagnóstica é coisa de quem só aceita na primeira carteira. É também, lógico que é, galera, mas não necessariamente. E é algo muito interessante, que nem eu, Henrique, nunca gostei de ler norma. E eu sempre tive o preconceito de que norma era um negócio mais para me incomodar do que para me ajudar. Hoje eu vejo que a norma é minha maior aliada. Eu vejo que a norma, sim. enfim... Cara, eu amo ler norma. Eu sou viciado em ler norma. Outro dia eu tava conversando com um colega, a hora que saiu a 16747 de inspeção predial, eu já tava louco. Falei, cara, eu tenho que comprar essa norma, pelo amor de Deus. Eu quero ler, quero saber o que falaram lá dentro. Enfim, galera, vocês vão vendo, vão sentindo isso. E Dri, o que eu queria que você comentasse aí com o pessoal, enfim, né? Como é que você... Porque essa é uma sensação que eu tive muito ao me formar e eu vejo que muitos amigos meus tiveram, enfim. Eu vejo que é um mal geral, principalmente em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, né? Como é que você sentia a recepção do mercado para o recém-formado? Para você, para os seus amigos, enfim, para o seu círculo social. Se você ainda tem amigos que se formaram com você e ainda não estão trabalhando, como é que tá isso? Sim. Você comentou quanto tempo faz que você se formou? Eu não sei se você chegou a comentar. Eu me formei final do ano passado. Tá, legal. Mas essa recepção, pelo menos na minha sensação, ela era. Nós ainda temos essa falha de ter um grupo muito fechado. Sabe, o pessoal, em muitos dos casos, não digo todos, porque é óbvio que, como tudo tem suas exceções, acredito que estamos mudando isso, mas é muito uma questão de, por exemplo, as pessoas elas tendem a segurar muito informação, sabe? Por exemplo, é recém-formado, então não sabe muito, e às vezes eles têm uma certa insegurança, então também não te dá tanta abertura ali dentro. Então, isso eu senti um pouco, tá? E como recém-formado, você sabe que você entra pra. No geral, né? Quando você vai, sei lá, pra uma obra, pra alguma coisa assim, você entra como um estagiário um pouquinho melhor. Até porque o meu período de estágio foi os 6 meses curto. Finais ali. Exatamente. Mas é uma questão de que a gente conversa muito sobre isso, do fato de você saber recepcionar quem tá saindo, né? Você dá esse apoio, de dar essa Uhum. oportunidade. Porque realmente você sai inseguro e o mercado ele não tá. Porque tem muitas pessoas se formando também. Mas Sim. o mercado, em muitos casos, ele ainda é muito fechado. Para quem está se formando, para mulheres E também, você se refere novamente. no mercado no modo geral, né? De um modo geral na Isso, engenharia. isso, no modo geral. Mas Uhum. assim, acredito muito que está mudando, tanto na questão da mulher também está mudando. Mas, exatamente, mas não vou dizer que eu não senti esse preconceito. Lógico. Que eu senti, sim. Imagina, imagina. É uma dor que, tipo, eu infelizmente não posso falar, né? Mas eu mais do que Sim, entendo e... É triste, galera, mas assim, realmente, eu acho que é a maior babaquice possível, a Adri, enfim, a gente já conversou muito de obra,
e ela sabe o que eu sinto a respeito disso. Eu citei um negócio que eu acho idiota isso. E pra ser sincero, puxando sardinha até para mim é o campo favorito, que é a engenharia diagnóstica, eu vejo a engenharia diagnóstica como um campo que tem menos preconceito dentro da engenharia civil Sim. relacionado à mulher em obra. Porque, galera, engenharia diagnóstica em si, ela é o quê? Ela é um campo que você precisa ter atenção, ser detalhista, você tem que. São características, de um modo geral, o homem é pior do que a mulher, falando em português bem claro. E é Tipo, a mulher é mais exatamente. multitask, homem é menos multitask, é natural. Enfim, eu sou uma topeira nesse sentido. Eu não Eu consigo fazer falo que é duas uma coisas ao área mesmo que eu me tempo. sinto muito melhor. Muito melhor. Por exemplo, Então, não posso dizer que eu tive preconceito com as equipes que eu trabalhei. Não tive. uhum, Mas assim, já teve casos de, por exemplo, de chegar a gente em obra e aquele bom e velho, tipo, ah, você quer a moça do RH? Sendo que você tá de capacete, uniformizada. E é umas coisas, sendo que no meio de uma obra nem tem gente de RH, sabe? Mas é que nem eu falo, são coisas que a gente tá aí pra mudar. Mas na diagnóstica, eu acredito que ela conta muito mais o que você tem aqui dentro, muito. sabe? Porque, que nem o Henrique falou, ah, eu nunca fui aluno nota 10. E tanto quando você escolhe seguir uma área mais geral, quanto quando você escolhe seguir um ponto mais específico, você vai estudar aquilo que você optou. Por exemplo, se você escolheu, sei lá, vistoria, então você vai se aprofundar naquilo. E não tem jeito, gente, não é um único curso, um único livro, uma única live que vai te formar, até porque normas estão sendo atualizadas, novas técnicas, novos produtos, tem muita coisa por aí. Então não adianta achar que é uma única coisa que vai te mudar, é coisa que você sempre vai estar tendo que se atualizar. E isso é normal, né? Mas assim, Boa. eu acho que eu tenho a sensação de que ela valoriza muito mais o seu conhecimento, tá? Do que, por exemplo, ah, mas será que ela vai conseguir ficar numa obra ou não? Será que não sei o quê? Essas ideias mais arcaicas, assim. Uhum, uhum. Total, total. Dri, tem outro preconceito que o pessoal tem, enfim, que eu acho complicado. Não é nem complicado, mas enfim, eu acho que às vezes as pessoas têm, de que, se eu vou trabalhar com engenharia diagnóstica, eu só vou ter que trabalhar com isso, eu não vou conseguir seguir outra carreira em paralelo. E às vezes as pessoas acham que para começar na engenharia diagnóstica ela tem que abrir mão, como por exemplo uma pessoa que está trabalhando em projeto, aí ela não vai conseguir. Vamos dizer, ó, um clássico aqui. Você se formou como engenheiro civil, está trabalhando numa construtora. Muito dificilmente você vai conseguir tocar outra obra em paralelo ou fazer projetos em paralelo, isso fica muito complexo. Você já está vivendo outra situação. Você hoje trabalha na parte aí da PAV, trabalha, já tem o seu emprego aí relacionado à parte técnica e está iniciando aí na engenharia diagnóstica. Fico feliz de ter feito alguma parte nisso. Fico feliz aí do seu desempenho. E assim, eu queria o seu feedback, porque isso é uma coisa que eu sinto muito. Você sente que tipo, a engenharia diagnóstica é algo que você consegue ir fazendo em paralelo até você ganhar corpo, sentir que você tem aquela atração de clientes, né, aquela demanda de clientes para realmente só se jogar no mercado de uma vez, enfim. O que você tem para me dizer nesse sentido? Cara, eu sou muito suspeita a falar nessa parte, né? Porque eu atuo nas duas áreas. E eu sempre falei pro Henrique, eu falei, Henrique, eu não posso, eu tenho que tomar muito cuidado porque a PAV é a minha prioridade e tudo mais. E é algo que, assim, eu não tenho problema algum em lidar com isso. Porque, por exemplo, inclusive, a gente até conversou sobre isso e eu já até falei para um amigo meu que ele trabalha em obra. E eu falei para ele, eu falei, cara, eu acho sensacional você investir nisso. Porque o que eu gostei muito na engenharia diagnóstica é que ela não te ensina só a tratar patologias. Pelo contrário, ela te ensina Pelo contrário. também a construir da maneira correta para você não precisar tratar patologias. A Sim, ideia é total. tratar o que tem até hoje, mas que você aprenda a construir de maneira correta para você não inventar mais. Com Então, assim, se certeza. você, por exemplo, se você atua em obra, você fala, não, eu tô bem na construtora que eu tô, da maneira que eu tô, eu não quero sair. Eu acho que super agrega. Por exemplo, você ser um engenheiro que fica em obra, mas que você tem um conhecimento sobre todos esses processos.
Tem uma frase do Renato que eu gosto muito: a patologia, ela mora nos detalhes. Então, são aqueles detalhes do dia a dia da obra que Acho que deu você uma vai cortada, Adri. aprender, que você vai. Oi? Acho que deu uma cortada pra mim, pelo menos. Você Ah, tava tá. falando da frase Onde do que eu Renato parei? Saad. Isso, tem uma frase do Renato Saad que eu gosto muito, que é: a patologia mora nos detalhes. E por mais que você diga, ah, mas eu não quero seguir na diagnóstica. Mas, por exemplo, se você fica em obra, você consegue acompanhar a execução da sua equipe, já que você não tem o conhecimento da prática, você nunca aplicou um reboco nem nada assim, só que você sabe analisar a maneira correta de se aplicar, de assentar um piso, questões de tubulação, hidráulica, elétrica, pavimento, tudo. Então, por mais que você não tenha o conhecimento prático, mas você sabe pelo menos analisar se aquilo ali pode te dar um problema ou não, tomar um cuidado a mais. Sabe, aquele detalhe que pode te dar uma baita de uma dor de cabeça na hora de entregar os apartamentos, que é o pesadelo, né, das construtoras. Esse final de obra que deixa todo mundo louco, você vai ter muito mais coisas a acrescentar. Por exemplo, ah, eu, Com eu sou da certeza. parte de projeto, eu gosto da parte de projeto e não quero sair. Só que quando você tá só na parte de projeto, você pensa na questão de uma coisa muito, tá? Até tipo feitos por pessoas, tá? De onde foi o meu estágio. Os projetos eram feitos por pessoas que não estavam no dia a dia da obra. Então, olhar e falar, como que a gente vai fazer isso, sabe? Tá inviável. E a diagnóstica, ela ajuda você a ter essa ideia, sabe? De você ter uma visão do todo. De você olhar, Total. tá indo certo ou tá cortando? Total. Tá Tá dando uma cortando? cortadinha, mas tá dando pra entender. Pelo menos no meu, pessoal. Se cortou mais aí e não deu pra Tá? entender, ela repete. Eles Pessoal, só se estão pedindo pra tiver, me gente. avisa. Porque carregou o seu aqui pra mim. Então, por exemplo, se falar, ah, eu não quero ir pra obra, não gosto de obra, acho estranho, mas respeito. Então, só que assim, a diagnóstica, ela te dá uma visão do todo, sabe? Ela te mostra que, Sim. por exemplo, querer colocar essa ideia aqui do projeto, só que no dia a dia ela não vai fazer sentido. Ou quando você for fazer um cronograma, você tem uma ideia de uma logística melhor de como rodar aquilo ali num dia a dia de obra. Até então entra na parte executiva, na parte de projeto, entra na parte de entrega de obra, que geralmente você tem que contratar, né, alguém para fazer a vistoria, né, porque eles não têm uma boa visão de quando é feito por alguém de dentro. Mas é muito Uhum. fazer uma vistoria, sendo que a construtora já aliviou o máximo no que pode dar problema para ela. Então, assim, eu acho que mesmo você falando que você não quer sair da construtora, você não quer trocar de ideia, até para arquitetos também, na minha sala da pós tem arquitetos, Sim, você total. pode, você pode simplesmente melhorar muito mais. Eu acho que você tem muito mais a agregar numa construtora, porque eu penso assim, imagina que pelo menos só com você formou, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas ali na sua faculdade, no seu ano, Pelo na sua menos, né? cidade. Sei lá eu quantas pessoas se formaram junto com você. Ou seja, todos partem do mesmo zero, que é uma graduação em engenharia civil. Se você Uhum. parar para pensar que pelo menos metade vai para a obra, você pensa que todos vocês estão saindo do mesmo. Então, o que que te difere? Por mais que você queira continuar em obra, ou continuar em projeto, ou no escritório, o que você optar. O que que te difere? Olha, eu toco obra, só que eu tenho conhecimento geral. Eu acho, pelo menos para mim, agrega demais, demais, demais. E te Demais. dá muito mais confiança. Porque quando você chega para uma equipe que você, além de respeito, educação, você mostra conhecimento, eu acredito que tem uma troca muito mais legal, sabe? Eu acho que Total. agrega muito mais. Total. Eu brinco, galera, que engenharia diagnóstica é feita para responder aquele pedreiro que vira para você e fala: eu faço assim há 30 anos, eu faço assim há 40 anos, nunca deu errado. Engenharia diagnóstica é exatamente a engenharia que responde o porquê esse 40 anos estava errado. Então, assim, ela Exatamente. te dá muita confiança, porque o recém-formado, galera, é batata. Quando chega um cara desse, bate na lata, e essa pessoa, tradicionalmente, o cara que fala desse jeito,
ele normalmente é bocudo mesmo, ele normalmente é paulada, e ele vai chegar, não, eu faço 40 anos, dá certo, boto minha mão no fogo que funciona, não sei o que, né? E aí você, recém-formado, muitas vezes com pouca autoconfiança, fala, ah, então tá bom, né? Você Tudo bem, baixa se a você orelha. tá falando, você baixa a orelha, vai embora pra casa. Só que assim, a engenharia diagnóstica, quando você começa a entender, você fala, ah, e é por isso que isso aqui pode dar problema, ah, é por isso que aquilo ali dá problema. Você começa a Exatamente. entender o porquê das coisas. Entendendo o porquê das coisas, pessoal, contra fatos não argumentos, enfim, você fica muito mais tranquilo nesse sentido, você fica muito mais leve. Eu sou apaixonado pela engenharia diagnóstica por isso, eu acho. Porque me dá o porquê de tudo. E eu, desde molequinho, não sei quem já viu aí meu vídeo no YouTube, eu me abri um pouco aí com vocês da minha história. Tem um vídeo meu no YouTube contando a minha história, galera. E lá eu conto que desde moleque eu queria saber o maldito porquê das coisas. Minhas irmãs, quando estavam viajando comigo no carro com a minha família, ficavam pistola comigo, falavam, Henrique, para de perguntar, pelo amor de Deus. Tipo, eu queria saber até porque o céu era azul e até porque, sei lá, a roda era redonda. Queria saber tudo, galera. Então, assim, Sim. para mim a engenharia diagnóstica fez a engenharia civil fazer mais sentido, tipo, total, total, total. Então, só E pra gente concluir a uma minha pergunta coisa que eu te que, fiz, uma coisa que é... particularmente eu Pode falar. gosto muito é que ela te dá a visão do todo. Resumindo tudo, você tem a visão do todo. Às vezes esse cara que fala pra você, ah, mas eu sempre fiz assim, nunca deu problema. É que nem eu falo, não é ele que mora lá 2 anos depois, 2, 3 anos. E às vezes não é por mal, às vezes é, às vezes não é por mal. Porque às vezes Sim. o cara ele tá acostumado a cortar a parede ali daquela maneira e pronto. Só que quando Uhum. você tem essa visão do geral, você sabe que aquele corte na parede ele vai fechar e depois vai vir um revestimento, uma pintura, e aquilo vai te dar um problema lá futuramente. Então, Uhum. uma das partes que particularmente eu gosto muito é exatamente dessa visão geral. Sabe, de eu Legal. ter a liberdade de atuar na área que eu escolher, na área que mais me agradar. Sabe, não só pelo fato de que, eu tenho que ir Legal. para isso porque eu sei lá, eu me aprofundei em revestimento, então eu não posso sair desse nicho. Não, Boa. muito pelo contrário, você pode se aprofundar novamente. Tem arquitetos na minha sala. Enfim, eu gosto muito exatamente desse porquê, de não ser aceita e vai lá sentar. Uhum. E também de te dar essa liberdade, sabe? Não necessariamente você precisa só atuar nisso. Sim. Resumindo, eu consigo atuar nas duas áreas. Você pode fazer vistoria aos finais de semana, você pode passar proposta no final da tarde, na hora do seu almoço. Você pode, enfim, você consegue incluir isso no seu dia a dia. Você vai determinar a demanda que você vai aceitar, você vai determinar os serviços que você vai pegar ou não, que você se sente mais confortável, mais confiante. Então, Sim. assim, nessa questão eu não acho um problema algum, muito pelo contrário, novamente, para mim agregou muito nos dois campos. E acredito que para quem atue na engenharia civil, independente da área, vai agregar. Pode ficar tranquilo. E Com dá certeza. aquele Só um detalhe boom que na cabeça, né? Que você olha e fala, gente, é por isso. é como se você fosse míope e do nada alguém colocasse óculos na sua frente e você começasse a enxergar o mundo, né? É uma Exato, loucura. exatamente. Você quer buscar cada vez mais. É uma loucura. Só uma dica que eu dou pra vocês, tá? Que a Adri comentou uma coisa, só que tem que tomar um cuidado. Que é com relação ao curso, galera. Engenharia diagnóstica é uma coisa, só que tem muitos cursos de engenharia diagnóstica, nada de errado nisso, mas especializados. Por exemplo, eu já fiz, acho que só Sim. de fachada, acho que eu já fiz 5 ou 6, galera, cursos de fachada. É dentro Uhum. de engenharia diagnóstica, mas é um sub-nicho, é uma área específica que, enfim, eu gosto muito dentro da engenharia diagnóstica. Então, assim, para dar esse boom que a Adri está falando, é muito É, importante essa visão holística mesmo, né? Essa visão geral de como um todo da edificação. É muito importante você fazer um curso geral, né? De engenheiro diagnóstico mesmo. Que a gente brinca que há um clínico geral dentro da engenharia diagnóstica. exato. Essa pessoa que sabe E diagnosticar e entende o conjunto como um todo. E uma coisa muito legal, volta naquele ponto de que não é um único curso, um único livro, é de que cada vez que você começa a se aprofundar, você vai ver no tanto de coisa que tem. Uma experiência própria. Quando eu comecei a trabalhar na parte de revestimento argamassado, eu não imaginava o quanto, por exemplo, a água podia tirar a situação com tudo.
sabe? O quanto a questão de tempo, de mistura, de proporções, sabe? De você Sim. saber analisar, ou pelo menos ter um Cura. caminho de análise quando você vê uma trinca, sabe? Você olhar e falar, não, peraí, tem uma trinca, mas não é porque vai cair, ou às vezes até é, sabe? Então é muito legal, E porque não é cada toda vez que trinca você. que é cada trinca, né? É muito interessante. Isso para mim Exatamente, foi uma coisa, juro, exatamente. quando eu aprendi, isso eu mostro no curso, galera, mas quando eu aprendi a olhar uma trinca e falar, ah, essa trinca aqui é por retração, ah, essa trinca Sim, aqui é por cura, ah, essa trinca aqui teve uma movimentação, ah, essa trinca aqui tá tendo uma flecha excessiva, tá gerando uma tensão. Galera, exato. se eu, porque trinca é o que não falta, só que Não. não é porque é trinca que é trinca, não é, E às vezes tipo, você olha, cada tá, coisa é uma coisa. aquele pano imenso, todo, aquele pano, tipo assim, aquela área toda trincada, e a pessoa te chama achando que aquilo ali vai cair na hora. E não, é igual você falou, é retração, sabe? Então, assim, além de tudo, volta no mesmo ponto. Você passa confiança daquilo que você tá fazendo. Porque se você Total. chega, você não faz a menor ideia do que é aquilo, vê aquele monte de trinca e se desespera, entendeu? É uma coisa assim, é muito, muito, muito legal, de verdade. Não, tanto que é muito comum, galera, você vê nesses cursos de engenharia diagnóstica, esses cursos específicos, a maior parte dos alunos, pelo menos eu não sei como está a sua turma, mas assim, que eu vejo nos cursos que eu faço em São Paulo, no Instituto de Engenharia, enfim, a maior parte dos alunos não são engenheiros diagnósticos, são Não. construtoras, são pessoas que Uhum. trabalham no executivo, galera. Por quê? Exato. Essas pessoas já perceberam que a melhor forma deles não perderem dinheiro e eles economizarem é exatamente sabendo fazer direito. Então, assim, para você ter noção, se a construtora já percebeu que a mais mão fechada, imagina se isso aqui tem mercado, se isso aqui realmente tem oportunidade, se não está faltando mão de obra. Então, tipo, é um indício muito grande, né? Não é à toa que um dos campos que você pode atuar na diagnóstica é a consultoria. Exatamente, porque você para pensar e fala, nossa, mas você também é formado em engenheiro civil, que nem eu. Que em Uhum. obra, obviamente, sempre tem. Só que não, eles contratam uma consultoria, às vezes de Opa, muito. norma, às vezes, por exemplo, um projeto de fachada. Você fala, não, gente, fachada é só terminar ali, Assenta pronto, lá, acabou. assenta ali já. Fala, para de graça. E quando você começa a ver o custo disso, e não só o custo do trabalho, mas o do retrabalho, que é pior Que é o ainda, pior. você vai vendo que sim, eles contratam consultoria, eles contratam auditoria durante o processo construtivo exatamente por isso, porque não tem alguém especializado ali para isso. E, novamente, todos são formados em engenharia civil, ali nesse nicho. Mas na minha sala tem alguns arquitetos, tem engenheiro, por exemplo, se eu não me engano, eu sou a mais nova de formação da minha sala. Tem um pessoal assim com muito mais tempo de formação, que está descobrindo a diagnóstica agora, que já teve e volta no mesmo ponto, já teve muito problema em obra. E aí achou excelente, né? Porque ao invés dele precisar contratar alguém, ele pode fazer. Mas de construtora, assim, de empresa, tem eu acho que uns quatro que atuam nessa parte apenas. Mas muitos são engenheiros que constroem, que têm própria Consultores. empresa. Ah, Exatamente. legal. E muitos que têm a própria empresa de construção, mas que já teve muito problema. Oh, total. Total. Dri, você aí, ó, porque, lógico, não tô falando que esse é o caso, mas uma das preocupações de quem tá começando, enfim, vou empreender, vou fazer, não sei o quê, é sempre capital. Porque, muito por mais que nem você falou de estágio não remunerado, não sei se é um padrão ou não, mas eu, Henrique Bosco, Não. estagiei não remunerado também. Eu, Henrique Bosco, o meu primeiro estágio, isso foi no meu primeiro ano de faculdade, não foi no final, mas meu primeiro estágio foi não remunerado. Eu ia lá pela obra, pelo conhecimento, por aprender, enfim. E Sim. é natural você se formar, galera. A universidade não é um momento que é natural você juntar dinheiro, essa é a verdade. Não espera-se que você termine a faculdade e tenha ali 50, 100 mil reais guardados do sua bolsa de Se tiver, estágio, até me porque avisa normalmente a como gente é que paga a fez, faculdade, gente. paga. Me dá o caminho, né? Me dá o caminho. Exato. Então, assim, uma das preocupações das pessoas é assim, tipo, Henrique, mas como é que eu vou fazer para pagar todos os equipamentos de um engenheiro diagnóstico para iniciar? Esse é um dos medos que eu vejo que o pessoal tem muito grande.
De tipo, e aí, putz, engenharia diagnóstica, vou ter que comprar câmera termográfica, drone, enfim, equipamentos, medidor de umidade. O que que você tem para falar Uhum. para quem tem essa dúvida, enfim? É, um exemplo, a Deu uma engenharia cortada para diagnóstica, mim, ela peraí, se... deu uma cortada para mim. Se você puder começar de novo a pergunta, eu agradeço. A resposta. Ok, boa noite. Ela cortou tudo até aqui. Por exemplo, eles sempre falam pra gente que a engenharia diagnóstica nós conseguimos associar a um clínico geral. Se você parar para pensar, o que você contrata num clínico geral é exatamente conhecimento dele. Ainda que ele vá pedir alguns exames, vai pedir algumas coisas, mas que pelo menos de início ele saiba ao menos de onde ele vai partir o seu diagnóstico. Então, o que eu acho que assim que você tem que se preocupar inicialmente é de agregar conhecimento. Tem livros excelentes, porém, o YouTube, Instagram, internet tem muito conteúdo legal. Claro que você tem que saber também de onde procurar, mas tem muito conteúdo interessante que já dá para te dar um comecinho aí. Uhum. E é o que a gente conversa. Não adianta nada você ter os melhores equipamentos se você não souber interpretar ou ler o que aquele equipamento está te entregando. Boa. Então, você tem que agregar muito, principalmente no seu conhecimento, seu intelecto, porque basicamente é isso que você vende para ele. Agora, quanto ao equipamento, para ser bem sincera, assim, as residências, as primeiras análises que eu fiz, foi basicamente uma trena, um caderno. Eram pessoas próximas e eu estava no curso ainda, então as fotos são do meu celular. Marquei no horário do almoço, porque a iluminação estava ótima. Mas, claro, o que eu recomendo seria basicamente uma câmera para você começar, tá? Porque entra uma questão mais profissional nas imagens, mas não que seja obrigatório. Você consegue começar assim com o que você tem dentro da sua cabeça de conhecimento, tranquilamente. Claro que tudo vai agregando. Por exemplo, o Henrique já está há um tempo. Só que eu tenho quase certeza que se você perguntar se tem algum equipamento que vai melhorar ainda mais o serviço dele, ele ainda tem algum que ele ainda quer Tem comprar, muitos. que ele quer agregar. É normal você Sempre vai pensar que, ter, por né, exemplo, galera? Sempre vai ter. exatamente, sempre tem inovação, sempre tem coisa que vai te entregar além, que vai te ajudar a analisar. Mas volta ao mesmo ponto, não adianta nada você achar que você vai investir absurdamente só em equipamento e não investir no seu conteúdo mesmo. Exatamente. Ó, Então, assim, dá para começar. Teve até uma palestra que ele fez na faculdade onde eu estudava, que era exatamente sobre isso, sobre você começar com o que você tinha. Sabe, tem ele sou eu. até. Exatamente, ele é você. Tá. E assim, eu acho que tem até os vídeos aqui na sua página, não tem? Dessa Alguns palestra, não. trechinhos? Não, tem Não? alguns trechos, tem alguns Tem trechos. alguns Tem alguns trechos. trechinhos, mas, por exemplo, assim, de avaliação de apartamento, que é o mais basicão que você. Mais basicão não, né? Mas é um inicial que você consegue. Você precisa de praticamente pouquíssimas coisas. Bolinho de gude, o, algo para percussão, assim. Claro que se você falar, eu não vou do zero, o que você consegue comprar inicial é muito barato. Por exemplo, um martelinho de percussão. Mas nada do que a gente está falando é assim, obrigatório. Eu não tenho como ir no cliente sem isso. Então Não, vamos dizer não, assim, não. Dri, para você dar um valor mínimo para começar aí, quero fazer minhas primeiras vistorias. Quanto você acha que a pessoa gastaria? Um valor Quanto você mínimo. gastou? É. Você fala contando câmera ou sem Não, câmera? sem a câmera. O Sem Henrique câmera? Damasceno, lá da sua turma, fez R$ 12.500 com a Sim, câmera do celular. exatamente. Olha, o que eu incluiria? Uma trena, tá o quê? Uns R$ 20. Não precisa nem ser aquela que estende até a rua, não, viu, gente? Uma trena, um bloquinho de anotação aí que você consegue em qualquer lugar. Um martelinho de percussão. Boa. Pena, não é? É, Não, pode ser tem o o pena ou pena e tem pode o ser o de percussão. ABS. Isso. Pode ser o Isso. pena ou pode ser o ABS. Tem o pena, na verdade, eu particularmente gosto mais do ABS. Eu também. O, o ABS, a trena, cara.
Não sei se eu tô esquecendo alguma coisa, mas eu acho que R$ 100. Não dá? Eu colocaria talvez um fissurômetro também, mas um fissurômetro você pode Isso, um imprimir no fissurão. AutoCAD e plastificar, se você quiser. Se você quiser Ah, mas economizar também mesmo. você compra um mais simples, mas eu dez acho que reais. dentro disso você consegue um nível Vamos colocar então nosso escopo aí, 100, R$ 150 no máximo, você já é um engenheiro diagnóstico estourando, assim, iniciante. para você conseguir chegar estourando 200 conto, comprando, sei lá, por alguma marca melhorzinha, um nível maior, uma trena maior, mas nada assim além E disso, que dá você para fala, olha, pagar com algum serviço? com Retor- certeza. No Retorna primeiro rápido ou serviço, demora? assim, você já paga, pode ficar tranquilo. E aí sobra para você começar a, A a reinvestir em girar. você mesmo. Exatamente. Então, O que eu acho muito assim, gostoso, galera, o nosso tempo tá acabando, tá? Conversa boa é tá. assim, não tem jeito, a hora que a gente vê foi. Mas, primeiro, né, Dri? Pô, achei que o pessoal adorou, galera. Fico muito feliz que vocês tenham gostado da Dri. Aí vai dela, se ela quer fazer outra live comigo algum dia, mas Ah, eu enfim. super quero. Mas assim, galera, o que eu acho muito legal também da engenharia diagnóstica, que nem eu tenho construtora, já investi muito em construtora. Quando você investe em construtora, você investe muito em equipamento, põe na mão de obra, quebra. Você investe muito em terceiros. Na engenharia diagnóstica, seu maior investimento é em você. Ninguém tira, galera. Você pode falir, Uhum. você pode ir à falência, o banco vir e tomar tudo, até a rodinha da cadeira. Isso aqui o banco não vai Levar conseguir teu levar. nível. Tranquilo. Pode levar seu nível, tá tranquilo. Isso aqui o banco não leva. Então, isso que eu acho Exato. muito legal. O... E é muito Pode falar, legal pá. porque você vai começando a sentir, por exemplo, claro, pelo bom trabalho que você faz, os seus clientes começam a te indicar. Todo mundo sempre tem um conhecido, alguma coisa, um apartamento, ai, tem um probleminha lá em casa. Então, assim, você sempre tem essa rotação, exatamente o que você falou. Ninguém tira isso de você e isso te agrega em qualquer momento, no seu dia a dia, quando você está andando na rua, você começa a achar a patologia, novamente, independente da área que você quer atuar. E um parênteses, vocês nunca mais vão andar normalmente, andar no sentido de visão, porque em todo lugar você acha patologia, você fica, por que que é aquilo? E uma Como eu coisa muito legal resolvo? que você falou é que você não trabalha com terceiros. Então, você não tem a questão de se o cara foi, se o cara não foi, se ele chegou atrasado, se ele não chegou. Isso eu acho assim excelente, tá? Porque você não fica dependente de outra pessoa. O laudo é você que faz, então não tem problema nessa questão. É você que verifica, as fotos são suas, então assim, é meio que É você você e gira o você. negócio. Exatamente. Eu É você particularmente e gosto você. bastante dessa ideia. Total, total. Dri, gratidão real, adorei a conversa. Tenho certeza que agregou pro pessoal aqui, porque o pessoal ficou super, pô, super reativo aqui. Poucas lives minhas têm tanto coração. Não sei se é você, enfim, mas eu acho que não sou eu, né? Porque eu tô em todas, então deve ser você. Então, É que dia dos gratidão, namorados, obrigado. né? O pessoal tá mais. Tá mais love, né? O pessoal hoje tá mais Exato. amoroso. Então, galera, gratidão mesmo. Pessoal, para quem é do curso, ó, eu não vou aguentar. Teoricamente, nossa primeira live seria na quinta. Eu decidi, na verdade, hoje isso. Inclusive, você tá convidada, Adri, o Rafa, que eu vi que tá aí também, que é da Ah, eu turma. quero. No dia primeiro, na segunda-feira agora, eu vou fazer uma live tanto com os ex-alunos quanto com os alunos para apresentar a comunidade, falar o que eu espero, como vocês podem interagir lá, como vocês podem trocar experiência, como, enfim, vocês podem fazer network entre vocês. Porque é muito gostoso ter com quem conversar de engenharia diagnóstica, galera. É. Porque, enfim, a gente é de uma cidade que você faz pós, às vezes você tem que conversar, mas eu, às vezes, me sinto muito sozinho, porque meus amigos de faculdade não falam de engenharia diagnóstica, não entendem o que eu falo sobre engenharia diagnóstica. Então você se sente, Sim. eu sou um bruxo, né? Não é possível, eu falo outra língua aqui do que esse pessoal. Então é legal, esse é o motivo da comunidade também, para vocês terem com quem conversar, vocês poderem trocar experiência, vocês estarem ali com vocês e vocês, bom, todo mundo crescer junto, né? A maré subir para Sim. todos os barcos, né? Subir para todos nós aí. Esse é o objetivo. Ah, Então, galera, quem aí tá novamente, no curso, segunda-feira, tamo lá. muitíssimo obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tem pouquíssimo tempo. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu fico à disposição, tá? Eu adorei.
É, Obrigada pela oportunidade. E, pessoal, se eu pudesse dar uma dica, aprofundem muito, aproveitem muito, não só as aulas. Eu sei que é corrido, ainda mais para quem está terminando a faculdade, mas vai passar, vai dar tudo certo. Confie em você. Tenha respeito não só por você, por todo o seu esforço, como por todas as pessoas que estão envolvidas ali nesse processo. Tenham ciência da responsabilidade que você está tendo desse momento em diante. Então, assim, invistam em você não só pelo retorno financeiro, mas exatamente pelo respeito e pela consciência do impacto que tudo isso tem. Que o retorno ele começa a vir, sabe? Vai dar certo, vai ter dia que vai dar um, nossa, e agora será que eu consigo? Mas essa rede de amizade, de networking que a gente vai criando, vai te dando segurança, vai te dando um gás. Aproveitem muito as lives com o pessoal, as reuniões, né, que nós fazíamos durante a semana. É muito legal. Levem os cases, te dá muita confiança você falar ali na frente, você pensar, você vai ver como pode ter diversas outras soluções para algo que você só conseguia pensar em uma ou nem sequer conseguia imaginar o que poderia resolver aquilo. É sempre melhor compartilhar isso. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria isso. Boa sorte para todos. Eu também me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa. Eu amo falar sobre isso. E é isso. Fechou. Dri, gratidão total. Obrigado. Pessoal, Eu quem que já é aluno, agradeço. fica à vontade. A Dri vai estar na comunidade. Fale à vontade com ela. O Insta dela tá marcado no post de hoje sobre essa live. Vai lá, conversa com ela por direct, pergunta para ela sobre o curso, pergunta para ela sobre engenharia diagnóstica. Feel free, divirtam-se. Que a Adri é Pode mandar, gente. coração grande também e eu sei que ela tem o maior prazer em ajudar. Galera, para fechar aqui então, tá acabando o nosso tempo, gratidão. Tira o screenshot, né? Esqueci, poxa, tira o screenshot, me marca a Adri, fala que você participou dessa live, fala que você tá na próxima turma do Decole. Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade. Então, abre um sorriso aí, Dri, para quem quiser tirar um screenshot nosso, esse é o momento, pra gente não sair colocando o dedo no nariz, né? Não ficar um negócio esquisito. Exatamente. E galera, para quem ainda não se inscreveu no Decole, olha, essa é a sua última chance, faltam menos de 3 horas para encerrar a inscrição. Sim, faltam menos de 3 horas, eu não sei quando eu vou abrir outra turma. Já vieram me perguntar, Henrique, eu tô pensando em deixar para depois. Galera, eu tenho minhas empresas, eu faço isso aqui por amor, por hobby. Então, assim, eu tenho que tocar minha vida também, eu tenho que ser produtivo, eu tenho pessoas que dependem de mim. Então, não sei nem se eu vou abrir uma próxima turma esse ano. Então, assim, aproveita a oportunidade, vocês têm 3 horas. Se tiver alguma dúvida, vem falar comigo. O link para inscrição tá na bio. Então, aproveita, galera. Se você quer atuar com engenharia diagnóstica e, assim, não só ganhar conhecimento técnico, ganhar conhecimento prático, galera, para rentabilizar o conhecimento de vocês. Eu, Henrique, vou ser suspeito para falar, mas eu confio muito no meu método e eu tenho alunos que já tiveram muito resultado nesse sentido. Então, eu tenho certeza, vamos dizer que é 50%. 50% vocês, 50% eu dentro da nossa jornada. Eu tenho certeza que vou fazer 150% dos meus 50% para fazer vocês terem resultado. E isso eu não conheço nenhum curso, ninguém que faz por vocês. Então, galera... Vai, porque eu lembro que a gente falava sobre tudo na live, gente. Sério. Eu não vou A live era para durar 1 hora, durava 3, né, Idri? Essa é a verdade. Exatamente, exatamente. Então, assim, ó, quem quiser tirar dúvida, quem quiser tirar dúvida, eu estou à disposição. Novamente, eu sou muito suspeita a falar. Vocês estão aí pedindo aula, fica tranquilo, porque quando vocês verem o tanto de aula que tem, vocês vão entender. Fechou? Então, pessoal, aproveita muito. Tchau, tchau. Gratidão, muito galera. obrigada. Bom final de semana. Obrigado por estar aí com a gente sexta-noite. Gratidão. Pessoal, sejam Obrigada muito pelo bem-vindos ao convite. Decole. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.